tenho a primeira versão de Fazenda Modelo. Inclusive, tá morrendo, coitado. Custou incríveis 15 pilas. Ó, tenho provas. E vou ter provas eternas, porque a pessoa resolveu escrever na capa que ele custou 15 pilas. Fazenda Modelo foi escrita por Francisco Buarque de Holanda, nosso conhecido Chico Buarque, fazendo uma crítica para a ditadura. Esse livro é aquele que vocês têm que lembrar sempre. Faz a... Peraí. Os vizinhos destroem as vidas. Parece às vezes que eles estão aqui no portão. Uma coisa vocês têm que lembrar. Exatamente essa frase a Madre acabou de puxar. Puxa o teu asterisco feliz do livro dos boi. 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 Por quê? Porque todos os personagens do livro são boi. Ou vaquinha, tá? Mas tudo aqui se passa em uma fazenda modelo, quer dizer, em uma fazenda que quer ser uma fazenda modelo, e todo mundo é boi, tá? Tudo é boi. Do narrador, os personagens, tudo boi. Tudo boi. Eu deixei aqui uma pequena biografia do Chico. O Chico, ele vem de uma família muito conhecida já. A mãe dele é uma professora famosa, e o pai dele é... A mãe dele é uma artista plástica, perdão, e o pai dele é um professor e analista literário. Sérgio Buarque de Holanda, aqueles que vocês citam na redação, sabe? Do Homem Cordial, é o pai dele. A mãe dele é uma pianista e artista plástica. E ele vai começar a cantar naqueles festivais da música brasileira que a Record faz nos anos 70 para começar a promover novos cantores para a MPB. Durante a ditadura, ele se autoexila na Itália com a esposa e volta para lançar o álbum Construção, que é a leitura obrigatória lá da URGS. Tá? Ele abre o livro falando para gente o seguinte: o autor não é, como poderia parecer aos menos avisados, um pecuarista tradicional, nem um zootecnista, nem sequer um executivo proprietário de empresa dado a pesquisas e reflexões. Trata-se de um estudioso descendente de uma família cujos membros granjearam um merecido prestígio do meio intelectual Fazenda Modelo. Então ele vai dizer, eu não sou um zootecnista, um pecuarista, eu não sou nada disso. Eu sou apenas um estudioso e venho de uma família que já tem prestígio intelectual. Então saiba que isso aqui é fruto de pesquisa, intelectualidade, mas eu não sou um sabedor desse âmbito aqui. Ele vai falar, basicamente, para nós, ele vai reconstruir o que o Brasil está vivendo em forma de uma fazendinha, tá? A gente tem várias tentativas do Chico de deixar isso claro de maneira mais explícita do que já está. Mas ele vai dizer para a gente que ela é uma novela pecuária, então é uma novela sobre fazendas, e ele vai dizer para a gente que existe umas... Ele vai usar dentro do livro algumas expressões que eram usadas pelo Geisel durante o governo dele na ditadura, tá? Então, ele aproveita de alguns, vamos dizer, fraquejos, né? Que agora a ditadura está soltando um pouquinho o pé, e ele vai começar a apresentar esse livro a partir de uma perspectiva diferente. Eu quero ver aqui o mapa. Ele desenha, foi o próprio Chico que desenhou, tá? 2 mapas no livro. Esse aqui é o mapa inicial, tá? Que é como é a fazenda. Então ele vai dizer pra gente que na fazenda
as coisas não funcionavam muito bem. Ninguém é de ninguém, na vida tudo passa, ninguém é de ninguém até quem nos abraça. Nego aproveitava o embalo para roubar a mulher de nego, era uma alegria, uma irresponsabilidade. E como não dava jeito de descornar toda a manada, saía a briga com chifrada e muita sangueira. Saía a briga porque cada cabeça queria pensar uma maneira diferente, e assim não é possível. Para um único assunto, havia 120, 12 mil, 1 milhão e 200 de palpite. Nunca ia dar certo. Então, ele vai nos apresentar os personagens, mas o importante é, o nosso narrador concorda com esse modelo da ditadura. O nosso narrador se chama João Adão. Ele vai ser apelidado pelos personagens do livro de João do Patrão, porque ele fica lambendo as botas de todo mundo que avacalha neles, né? O livro tem 18 capítulos, todos são numerados e nomeados. E a gente tem 2 mapas. A Fazenda Rudimentar, que é antes de ser implementado o modelo, e a Fazenda Modelo. Esse modelo é basicamente a associação dele à ditadura, tá? O Juvenal é o boi líder. A Anaía é a mulher do João do Patrão. O Abá e a Aurora são os bois reprodutores. A Latuxa e o Lubino são os filhotes desses bois reprodutores. Quase todos os bois que têm nome com K são bois que trabalham para o ditador. E todos os bois com L são a primeira leva dos bons bois, tá? E os bois que têm nome de João são os bois pobres. O livro é aberto com uma dedicatória à Latuxa. Tá escrito assim, a Latuxa, minha estimada esposa. A gente acabou de ver que Latuxa é uma personagem do livro. E os agradecimentos são feitos ao inspetor Klaus, ao Dr. Cap e ao professor Kazuki, que a gente viu que todos os que têm nome K são auxiliares da ditadura. Importante, ele sempre tinha 3 auxiliares. K, 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 que é uma referência ao movimento de repressão e, digamos, supremacia branca americano, Ku Klux Klan, tá? Ele vai escrever um prefácio dizendo pra gente: como veteranos pecuaristas, sentimos-nos ao mesmo tempo assustados e contemplados com o encargo que nos foi confiado. Apresentar a Fazenda Modelo ao leitor é tarefa superior às nossas modestas faculdades. Responsabilidades, pois, que nos assusta. Honra-nos, contudo, saber que, ainda que devemos confiar na nossa juventude, por vezes injustiçada através de julgamentos isolados, as novas gerações estão com sua atenção voltada para os problemas da nossa fazenda. Então, é um enfoque para aquela parte que nós sabemos da história, em que vem aqueles movimentos tropicalistas, em que traz a juventude como forma de combate ao movimento ditatorial. Vamos fazer o resumo da obra um pouco mais rápido do que o normal, até porque vocês já assistiram 45, 50 minutos de aula, e a gente ainda tem 2 livros, tá? Mas eles vão começar o livro nos contando como era a fazenda. Que era uma libertinagem, que não tinha líder, que todo mundo pegava todo mundo, que era uma loucura, e era crime, sexo, drogas e rock and roll. Até que, um dia, é lançado um ato em que se determina que, a partir de agora, nós teremos um único líder que vai mandar em todo mundo e vai acabar com essa safadeza aí que a Madre é a favor. O boi que vai ser escolhido é Juvenal, o bom boi. Tá? O nosso narrador, João Adão, vai dizer que o Juvenal é massa, que o Juvenal é sussa, que ele é top, que ele só tá pensando no bem da fazenda, mas
que algumas opressões que foram feitas no povo eram necessárias e que o povo não consegue entender. Aí ele vai nos dizer o que ele vai fazer para começar a organizar. Ele vai começar a organizar essa fazenda para que a gente tenha um norte para o progresso, ok? É basicamente ele trocando pessoas por bicho no pré, durante e pós-ditadura. Eles já estão. O pré-ditadura é só um período, só um parágrafo. Um capítulo. É no ditadura, no geral, tá? Sim, ele pega pessoas que basicamente existem e transforma em boi. Ele vai dizer o quê? Que primeiro, o Juvenal estabeleceu os bois que vão ser responsáveis por amansar a galera, que é os que têm nome K, tá? Os que têm o nome com K são os capanga do Juvenal. Ele vai levantar uma cerca e vai separar os bois bons dos bois ruins, que a gente entende que é os pobres dos ricos, tá? Os bois operários ficam do lado de lá da cerca, que é onde está o nosso narrador, e os bois bons ficam pro lado de cá. Além disso, ele vai escolher um boi que ele acha que tem uma boa capacidade de procriar. Que ele vai escolher o abá. Quando ele escolhe isso, ele vai lá e castra todos os outros bois do lado bom da fazenda. Por que ele não castra o lado ruim? Porque a gente tem que ter trabalhador. Então, pobre procriar não tem problema, porque é mais mão de obra. O problema é os do lado bom, que a gente tem que dar suporte, tá? Então, ele vai castrar todo mundo, menos o abá, do lado bom. Ele vai lá, escolhe um dos K dele e pede pro cara ir lá e castrar geral. Eles fazem um churrasco com desertores e com as partes. Professora, são bois fazendo churrasco? Sim, são bois fazendo churrasco, tá? Logo depois ele vai comentar da canção descampada, que ele vai dizer que os bois pobres não se sentem representados, não se sentem acudidos, e deles ficavam cantando perto da cerca, reclamando. É uma referência aos protestos, tá? Os protestos feitos em via pública. Ele vai dizer que, para acabar com isso, o Juvenal coloca uma tela mágica no meio da fazenda para fazer um pronunciamento. Toda vez que ele falasse, era para todo mundo da fazenda escutar. O nosso personagem vai dizer, nossa, olha como o Juvenal se preocupa com a gente saber o que está acontecendo, tá? E ele diz que toda vez que o Juvenal fala nós da Fazenda Modelo, nós entendemos, nós fazemos. Ele diz que é uma forma do Juvenal mostrar que todo mundo é igual. Então a gente vê que o nosso personagem é meio alienado, assim, ele tá meio fora do entendimento do que acontece. Ele vai nos contar que o Abá vai ser o grande boi. Todos os que não são o Abá vão ser descornados, então eles vão ter o chifre aparado e vão ser castrados. E o Juvenal vai estabelecer a seguinte regra. O Abá, ele é um reprodutor, mas ele não é... Isso aqui não é gandaia. Ele vai procriar somente de abril a julho, que é a época de fazer boi bom. Fonte da juventude, tá? O Juvenal vai ensinar uma técnica científica para o Abá, que não é para ele procriar de qualquer jeito. Existe uma técnica específica. O Abá, eles colocam o Abá em pé. Ai, momento humilhação gratuito, tá? Eles colocam o Abá em pé, num lugar, e colocam uma caixa nas patinhas do Abá. Aí o Abá fica assim, e as vacas ficam, tipo, passando embaixo do Abá, tá? Eles só ficam trocando as vacas. O Abá ficaria naquela mesma posição ali, encostadinho, enquanto eles trocam as vacas. O Abá acha uma porcaria, mas ele não manda em nada, né? Então ele só fica lá enchendo o saco.
eles vão dizer pra gente que a fêmea principal é a Aurora. Então, os bons, os melhores filhotes da fazenda serão os filhotes de Abá e Aurora. Mas o Abá vai fecundar com todas as 40 fêmeas que foram mantidas para fecundação. Ele deixa o Abá em abstinência por quase 6 meses. No dia de fazer a cópula, ele quase mata a Aurora, porque ele tá louco de vontade de pegar a gata, a vaca, quer dizer, e ele vai para cima dela e, tipo, dane-se para a técnica científica do Juvenal. O Abá copula com todas as fêmeas. Todas. Em 3 dias. A Aurora vai dizer para nós que ela não gosta dessa nova vida, que ela não gosta de saber que o Abá se envolve com as outras fêmeas, que ela não gosta da dieta que estão dando para elas, para que elas tenham filhotes, e que ela começa a reclamar desses eventos, desses momentos com o Abá. O Juvenal, muito ligando, faz uma exposição, uma exposição na cidade de Juvenópolis, que agora é o centro da fazenda, e vai consagrar o Abá como campeão de reprodução. Ele é o único que reproduz. Se ele perdesse, ia ser interessante de assistir, tá? Na mesma situação, ele vai falar que todas as fêmeas que o Abá copulou engravidaram. No meio do livro, ele vai mostrar pra gente essa tabela, tá? Eu não inventei essa tabela. Ela tá em algum lugar aqui no meio do livro. Que eu não vou achar agora, obviamente, só porque eu preciso, né? Juvenal, não, mas para frente. Aqui, ó. Ele vai dizer pra gente, dando um exemplo pra gente de como nascem, quanto o Abá conseguiu procriar, ó. É a mesma lista que vocês estão olhando, tá? Ele vai dizer, ó, com a Aurora nasceu Lubino e Latuxa. Com a Baixinha nasceu Lustroso. Com a Balbina, o Ladislau. E assim por diante. Ele vai dar o nome de todos esses filhotes que nasceram com L, porque é o sinal do novo progresso da fazenda. Então, essa nova geração, tudo com L, são os filhotes que vieram da primeira leva do Abai da Aurora. E das outras fêmeas, né? O Juvenal faz o anúncio para toda a fazenda e o João Adão fica muito feliz, porque a esposa dele também está grávida. E ele entende que o filho dele também é parte dessa nova geração. Só que não é. Ele é lá do lado dos pobres, tá? A partir daí, o Juvenal entende que o Abá é muito fértil e ele resolve começar a exportar, além do leite e da carne, o esperma do Abá. Aí ele vai criar uma empresa chamada Esperma Export. Só que ele precisava tirar muito. E ele não sabia como. Aí ele desenvolve 4 técnicas, tá? A primeira, ele basicamente fazia com que o Abá começasse a cruzar com a Aurora, só que na hora que ele ia ejacular, ele tirava a Aurora e captava. Só que ele entende que isso não é saudável para a Aurora e que isso vai contra os preceitos religiosos de que a Aurora só deveria copular na época de ter filhote. Aí ele tenta uma segunda técnica, que é usar fêmeas artificiais. Só que o Abá arrebenta tudo as bonecas. Não é umas bonecas, tá? É umas fêmeas de borracha. Na terceira, ele deixa o Abá deitadinho assim. Vamos usar uma coisa mais
Vou usar uma ovelha, tá? Você se satisfaz, que é o que tem. Diga um oi pra Dory. Ele deixa o Abá deitadinho assim, e eles fazem carinho no popô do Abá, tá? Só que o Abá não gosta muito dessa história de ficarem cutucando o popô dele. Então, ele se nega a continuar. E, por fim, não há outra palavra para narrar, eles desenvolvem uma máquina que dá choque no pinto do Abá e faz ele ejacular de maneira mecânica, pelos nervos, sem ele precisar ser estimulado. Então, eles fazem uma máquina de choque que faz o Abá ficar gozando eternamente. Sora é isso o livro mesmo, eu juro para vocês, tá? Vão nascer os filhotes. Eles vão dizer que essa nova geração é boa, mas é burra, tá? Que os meninos são muito agressivos, só fazem bobagem, e as meninas parecem não ter o ímpeto das mães. O Juvenal vai selecionar 3 bois, o Car, o Curn e o Catazan, para botar esses filhotes em ordem, tá? Os filhotes vão crescendo e começa a brigar muito. Daí ele manda desdentar todos os machos. Depois disso, o Carl vai dizer para ele: olha só, tá chegando a época da primeira cópula deles e eles estão começando a se cutucar ali, hein? Aí o Abá começa a pensar, o Juvenal começa a pensar em escolher quem é que vai ser o sucessor do Abá, quem vai ser o próximo boi que vai pegar as vacas tudo, para não tardar de castrar os outros boizinhos. Por hora, como ele ainda não escolheu, quer dizer, ele já escolheu, mas ele ainda não passou essas atribuições para os filhotes do Amar e da Aurora, ele separa os machos das fêmeas, tá? Ficam as fêmeas num curral e os machos em outro. Eles vão falar pra gente que aquela história dos protestos, da galera ficar cantando na cerca, não parou, continua. Então, o Juvenal levanta uma estátua no meio da praça, do lado dos boi pobre, chamado de um monumento do trabalhador. Só que é um boi forte, viril, gostosão, de pele grossa, que não tem muito a ver com os boi do lado pobre, que são mais magrinhos, mais fracos, mais cansados, tá? O João Adão vai contar pra gente que ele trabalha na Colmaco Limitada, que é a fábrica onde ele trabalha. E que a esposa dele já deu à luz a 6 filhotes, 7 filhotes. E nunca sofreu numa gestação tanto quanto sofreu nessa. Ele imagina que pode ser até trigêmeos. Por isso que ela está sofrendo tanto. Ele já até escolheu os nomes. Louro, Lauto e Laiton. Percebam nomes com L, assim como os filhotes do lado rico. Tá? Ele vai dizer pra gente que os bois estão fazendo uma greve, só que ele não quer participar. Ele não é a favor disso. E todo mundo avacalha nele. Diz que ele é frouxo, que ele é fraco, que ele é o João do patrão, porque ele não quer lutar pelos melhores direitos dele. Lá do lado dos ricos, tá começando a ter problemas também. As fêmeas não estão mais engravidando e as que engravidam estão perdendo os filhotes ou os filhotes não sobrevivem. Então, a segunda ninhada não tá dando bom, tá? O Juvenal, tentando acalmar as fêmeas, põe elas tudo num ônibus. Sim, as vacas no ônibus. E vai mostrar para elas uma nova cidade que ele está construindo e tudo mais. E as vacas não estão nem aí para a cidade. Elas querem saber dos filhotes. Elas querem saber que é dos filhotes. E ele desconversa. Ele vai parar em frente ao toril e vai mostrar para elas o que ele tem feito com o Abá.
Agora o Abá não se chama mais Abá. Ele usa o nome de Inquitus. Inquitus é uma figura da mitologia romana, né, da história romana, que é um homem super poderoso, super forte, super viril. Só que as fêmeas não são a favor disso. As fêmeas estão dizendo que o Abá é um vendido, que ele é um frouxo, que ele só quer ficar gozando lá na máquina e que o esperma dele não sai para nada. Ele fica brabo e diz para elas que elas deveriam agradecer ele, porque ele é que mantém a fazenda funcionando. O Juvenal sente que está na hora de botar os filhotes a trabalhar. Só que ele sabe que o Lubino... Lembra que a Aurora e o Abá tiveram 2 filhotes, Lubino e Latuxa. O Lubino não gosta do Abá. Ele acha o Abá um frouxo. O Lubino quer ser como o Juvenal. Ele, inclusive, às vezes trata o Juvenal como pai, e o Juvenal corta ele e diz, não, teu trabalho não é ser o líder da fazenda. Teu trabalho é ser o reprodutor. Tá? Já a Latuxa é uma chatinha que nem a mãe. O João Adão vai fazer um discurso pra gente dizendo que esses jovens de hoje em dia têm muitas ideias que não são boas. De novo, né? Essa relação com a Tropicália, com o destoque e tudo mais. Ele vai, inclusive, comentar pra gente que tem um boi chamado Lancelote que só comia salada de cogumelos e morreu. Que é uma prova de como essas novas ideias não são positivas. A fazenda vai se acalmando. O Lubino, entretanto, não quer ser o sucessor do Abá. Só que o guri não tá afim. Ele não tá afim. Ponto. Ele não quer ser o Abá. Ele sabe que ninguém gosta do Abá, que o Abá é um chato, que o Abá é um mala sem alça. Ele quer ser o líder da fazenda. Ele não quer ficar comendo as vacas. Qual é o ponto? Lá no curral das fêmeas, eles descobrem que as fêmeas estão acariciando umas às outras. A frase que ele vai escrever é: certa noite, Latuxa deixa que Luma lhe acaricie os quartos posteriores. Em outra, Latuxa beija Libitina. Então as fêmeas começam a se pegar entre elas, porque os machos são frouxos. Juvenal fica brabo e passa a separar as fêmeas também, tá? Agora elas têm currais individuais. O João do Patrão, né, passa a ser infernizado pelos colegas. Isso tá aqui no livro, tá? É esses pequenos trechos que eu vou ler para vocês. Os colegas, ele vai dar o nome, ele diz que é o João do Martelo, o João Batista e o João Paixão, inventam musiquinhas para infernizar ele, porque ele não participou da greve. E agora que está tudo voltando ao normal, os 3 que fizeram a greve foram demitidos. Aí eles simplesmente ficam na janela da casa do João cantando. A primeira música é: do patrão é um bom companheiro, do patrão é um amigo batuta, do patrão dá o cu por dinheiro, do patrão é um filho da puta. Ele diz que não se importa. Ele diz que ele poderia responder, mas daí ele acha que ele ia se rebaixar à ignorância dos caras. Enquanto ele está nos falando que ele é muito superior, os caras começam a cantar. Do patrão é um bom companheiro, do patrão vai bem, obrigado, do patrão é um cugalheiro, do patrão é um grande viado. E ele diz que nada incomoda ele. O triste é que as crianças do bairro escutam os caras cantar, estão cantando também. Quando ele sai na rua, as crianças saem correndo atrás dele e as crianças inventaram algumas músicas para ele. Ele vai dizer que naquela manhã ele escutou o João Martelo cantando: do patrão é um bom companheiro, do patrão gosta de troca-troca, do patrão só quer dar primeiro, do patrão quer sentar na piroca. E daí ele diz que ele fica pensando, só que ele tem outros problemas para resolver. Ele vai trabalhar e enquanto ele está no trabalho, avisam ele que a esposa dele deu à luz. Ele volta para casa e ela já está de boas, suavaça. Ele descobre que ele não vai ter trigêmeos.
que ela deu à luz é um filhote janencéfalo, que é esse troço que vocês estão vendo aí na foto, tá? Que é um filhote que nasce deficiente, deformado. Ele diz que ele tá muito afetado, que isso fez muito mal para ele, e que, além de tudo, a casa dele tem cheiro de esgoto, e ele se obriga a abrir a janela. No que ele abre a janela, os caras vêm correndo para a janela dele cantar. Do patrão é uma alma profunda, do patrão é bom no trabalho, do patrão já me deu a bunda, do patrão chupou meu caralho. Daí ele fecha a janela e prefere ficar em casa. E ele diz que ele passa 2 dias em casa, pensando nas coisas. Sim, é muito educativo, principalmente se é uma leitura obrigatória do vestibular, tá? Aqui o negócio começa a decair total, tá? Em um corte rápido, Tramontina, os filhotes da primeira ninhada começam a morrer, morrem 15 vacas. O abá não tá mais rendendo. Os do lado rico pegam uma doença, tipo uma peste, vários deles ficam doentes e morrem. As vacas de procriação morrem. O Juvenal para de aparecer em público. Um dia eles estão tudo sentados na fazenda e um monte de avião começa a jogar caixa para dentro da fazenda. E eles estão devolvendo o esperma do abá, porque é ruim. No meio desse processo, o abá e a Aurora morrem. O Lubino foge, porque ele não quer ficar lá sendo o abá. Os pau-mandado do Juvenal atropelam ele, enchem ele de tiro, mas ele não morre. Ele fica sumido por um tempão, escondido lá no curral das fêmeas. Só que lembrem que todo mundo é castrado, então não tem como substituir o Lubino. Ele tinha que achar outra alternativa. Um outro dia, as fêmeas contam que viram o Lubino, os caras vão lá atrás dele e, de novo, começam a alvejar ele de tiro. Eles deixam ele totalmente cego, mas matam a Latuxa. E aí o negócio começa a degringolar, né? Ele vai falar que eles levam o corpo do Lubino para dentro do toril, tentam estimular ele ao máximo, mesmo doente e ferido, mas ele já tá morto, tá? No penúltimo capítulo, a gente vai ver um bando de boi reclamando, cantando às margens, ou seja, tipo, que protestando pelo fim do governo, e ele vai dizer pra gente como tudo termina. Por meio de um ofício bastante complicado, como que encabulado, cheio de acidentes, acentos agudos, crases ameaçadoras, reticências, parênteses, hífens, aspas e vírgulas, sempre separando sujeito e verbo, como se aquele sujeito não fizesse questão de assumir seu verbo. E através de um ato desses, que eu não gostaria de incluir aqui, mesmo porque está dando praia, eu não tenho nada a ver com isso, isso é só novela, Juvenal mandou liquidar o gado restante, decretando o fim da experiência pecuária na Fazenda Modelo. Destinou seus passos, a partir deste momento histórico, à plantação de soja tão somente, porque resulta mais barato, mais tratável e contém mais proteína. Então, com tudo degringolando, o Juvenal manda matar todos os bois e, a partir de agora, na fazenda, só se produz soja. Ok? O livro tem esse linguajar mesmo, tá? Bem educativo, bem saudável. O Vendedor de Passados é um livro de um angolano, o Agualusa. Gente, uma pergunta, pelo amor da vida de vocês, assim. Vocês preferem continuar? Falta um livro e meio, tá? Porque o outro livro é só poema. Vocês preferem continuar, engatar até as 9? Ou vocês preferem que eu grave isso e vocês assistam depois gravado? Show. Tá. Gente, o Agualuz é um angolano. E aí agora tu faz outro asterístico gigante pra ti. Lagartixa. Se
para a Fazenda Modelo, o asterisco importante é todo mundo é boi, todo mundo é boi, todo mundo é boi. O asterisco importante para vendedor de passados é nosso narrador é uma lagartixa. Tá? Nosso narrador é essa lagartixa aqui, ó, que inclusive está na capa do livro, tá? Diga um oi para a Tisha. No livro, eles chamam ela de Osga, que é uma outra expressão para lagartixa, tá? Mas quem narra o livro, a lagartixa. O Agualusa é um autor angolano, contemporâneo, que vai escrever alguns outros romances. Esse não é o romance mais destacado dele, tá? Mas é um romance que traz uma pegada diferente nas perspectivas de uma literatura, tá? O livro foi publicado a primeira vez em 2004. Ele tem 32 capítulos e ele fala bastante sobre a questão política e social da Angola. Como a gente não tem muita proximidade com a política angolana, muita coisa ali eles vão falando sobre a guerra e tudo mais, e a gente não tem muita ciência. Mas eu coloquei ele embaixo para você, né? A ação decorre em Luanda durante a Guerra Civil Angolana, conflito militar que se prolongou de 75 até 2002. Eu expliquei para vocês ali embaixo, mais ou menos, o que é, no geral, a Guerra Civil de Angola. Vou explicar agora? Não. Porque, primeiro, é a Guerra Civil de Angola. Tá? O livro tem uma epígrafe do Borges. Borges é um autor argentino, tá? Então, a primeira coisinha que a gente vê aqui é um textinho do Borges, que ele vai dizer: se tivesse que nascer outra vez, escolheria algo totalmente diferente. Gostaria de ser norueguês, talvez persa. Uruguaio não, porque seria como mudar de bairro. O Borges é argentino, dele diz: eu não escolheria nascer uruguaio, porque, tipo, nascer argentino. O livro é dividido entre capítulos e sonhos, tá? A lagartixa vira e mexe, dorme e sonha. E daí ela conta pra gente o sonho dela. Ela vai dizer pra gente que ela é uma osga importante. Do meio pra frente do livro, a gente vai descobrir que ela tem um nome. Aqui no começo a gente não sabe o nome dela ainda. Ela é osga, lagartixa, tá? Mas o nome dela é Eulálio. Ela é uma lagartixa há 15 anos e ela mora na casa de um cara. O que a gente entende? Que a lagartixa, ela tá numa parede e ela fica vendo o que acontece na casa desse cara, tá? E ela conta pra gente. Ela vai dizer que ela mora na casa do Félix Ventura, que é um negro albino que vende passados. É um negro albino que vende passados. Ele não é um narrador onisciente. Por quê? Porque ele tá na parede da sala. Então, o que não acontece na sala, ele não sabe o que tá acontecendo, tá? Ele vai dizer pra gente o quê? Que o Félix vende passados. Que o Félix mora numa casa cheia de coisa, cheia de livro, cheia de jornal, cheia de revista, de obituário, que ele tá sempre lendo e pesquisando, e que o que ele vende para as pessoas são novos passados. Entra na casa do Félix um cara, um fotógrafo, e ele diz que ele quer um novo passado, mas também um novo futuro. Então ele precisa de documento e de um novo nome. O Félix olha para ele e diz: não é isso que eu faço, irmão. Eu não falsifico documento. Eu vendo passados. E o cara entrega $5.000 para ele à vista e diz que dá mais 5.000 se ele conseguir os documentos. O Félix para. É grana. E ele pensa: quer saber? Não falsifico o documento, mas agora falsifico. Ele pega o dinheiro e o cara pergunta para ele: tá, o que tu tá querendo? E o maluco vai dizer para ele: ó, eu quero uma história nova, um novo nome, só que eu quero que pareça que eu sou nativo daqui. O Félix ri e olha para ele: tu é branco? Como é que tu vai ter nascido em Angola? E ele olha pro Félix e diz: tu também é? E o Félix diz: não, eu sou negro. Eu tenho albinismo, mas eu sou negro.
E ele olha pro Félix e diz, tipo, tá, dane-se. Eu quero uma história que pareça que eu vim de Angola. Félix pergunta, então beleza. O que a lagartixa vai contar pra gente, tá? Deixa meu ovelha aqui. Que tá cheio gostoso. Que o Félix é adotado. Que ele foi abandonado numa cesta de livros. A família dele é alfarrabista. Alfarrabista é gente que compra livro antigo, tá? E daí ele vai dizer que o Félix foi encontrado em uma caixa de A Relíquia, que o Eça de Queiroz foi o seu primeiro berço. Então abandonam ele em uma caixa de livros do Eça de Queiroz, na casa da família dele. E o pai e o avô do Félix foram todas pessoas que compravam livros antigos. Vai vir o primeiro sonho da lagartixa. Ele tá andando numa multidão, ele não sabe onde ele tá, e ele sabe que ele caminha, ele tenta falar com as pessoas e ninguém fala com ele. Ele sempre acorda assustado. E ele diz que ele já sonhou com isso várias noites seguidas. Tem 3 dias que ele sonha com isso. Que ele tá andando numa multidão, que ele tenta falar com as pessoas, mas que ninguém vê ele. O que ele vai dizer pra gente? A lagartixa. Que a mulher que tirou a virgindade dele quando ele era homem se chamava Alba. Ao acordar, se chamava Alva Aurora Lúcia à tarde, da Guimar à noite Estela. Então a gente entende que ele perdeu a virgindade dele com uma prostituta. Tá? O que isso tem de relevância para o livro? Nada. Ele só vai contando coisas. Tá? Passam-se uns dias e o cara vem buscar. Lembra do estrangeiro que foi lá bancar os 10 mil pro Félix? E o Félix diz para ele, senta que eu vou te explicar o que eu faço agora. O Félix inventa uma história passada para as pessoas. Ele bate aquele monte de documento que ele tem e visualiza uma forma de criar uma nova história para a pessoa, como se a pessoa ganhasse uma nova identidade de passado, tá? Ele vai dizer, ó, a partir de agora, teu nome é José Buchmann. Tu nasceu na Chibia, que é uma região da Angola. Você é filho de um cara chamado Matheus Buchmann, que é um caçador, e de uma artista chamada Eva Miller. Ok? Ok. Faz um favor para mim, promete que tu nunca vai pisar na Chibia. E o cara, prometo. Por quê? Porque o Félix não inventa pessoas. O Félix pega histórias que existem. Então ele diz, ó, o nome que tu vai usar é o nome de uma pessoa que existiu. Então, eu preciso que tu não vá para esse lugar para ninguém identificar que tu é de mentira. A lagartixa vai contar pra gente que o Félix anda mais felizinho porque ele conheceu uma menina chamada Ângela Lúcia. Ela é mais jovem e também é fotógrafa. E que a lagartixa acha engraçado que é a segunda pessoa nos últimos tempos que entra na vida do Félix, que é fotógrafa. Lembrando, Félix, o negro albino que vem de passados. José Buchmann, o nome do estrangeiro doido, que era fotógrafo. Ângela Lúcia, uma mulher que ele conheceu. Passa um tempo e o José Buchmann aparece na casa do Félix perguntando assim, tá, mas como é que era meu pai? O Félix olha para ele, ninguém é teu pai, não tem pai, eu inventei, não inferniza. E ele fica lá chafurdando, tá, mas eu quero saber como é que era minha mãe, como é que era minha avó, como é que não sei o quê. E o Félix tenta botar na cabeça dele, eu inventei isso, é mentira, não existe. Para de ser louco, tá? No segundo sonho, no sonho número 2, a lagartixa tá numa floresta e tem um cara esperando ela. Ele se vê no reflexo e vê que ele é um cara novo, alto e gordinho. Quando ele tá chegando perto do cara que tá esperando ele, tem um cachorro, o cachorro pula nele e ele acorda. Tá? A lagartixa vai dizer: os meus sonhos são quase sempre mais verossímeis do que a realidade. Por quê? Porque o que acontece no dia a dia é todas as invenções do Félix. Tudo que o Félix faz é mentir.
Então, para ele, o sonho às vezes é mais real do que o dia a dia com o Félix. O Félix está conversando com a menina nova lá e ele fala que ele também tem um amigo que é fotógrafo. Mostra as fotos do José Buchmann para a Ângela e a Ângela entende que o José Buchmann é um fotógrafo de guerra. E ela diz que não gosta das fotos dele, que são muito tristes e não trazem felicidade para ela. A Osga, a lagartixa, vê que o José Buchmann mudou muito nos últimos meses. Que ele deixou a barba crescer, que ele tirou o bigode, que ele tá falando de outro jeito, que ele tá andando de outro jeito, que ele meio que assumiu que ele é uma outra pessoa. Ele entrou na viagem. Ele tava sumido por um tempo. Ele chega em casa, na casa do Félix, e diz assim, ó, oi, Félix, tudo bom? Vim te contar que eu fui ver o túmulo do meu pai. O Félix olhando pra ele, oi? E ele diz, eu fui lá na Chibia ver o túmulo do meu pai. A única coisa que o Félix pediu foi, não vai na Chibia. Ele foi visitar o túmulo de um cara que não é pai dele, mas que ele acha agora que é pai dele. Ele mostra foto de uma lápide e diz, meu pai morreu. E eu descobri que a minha mãe foi embora para os Estados Unidos, então eu vou viajar e vou lá procurar ela. O Félix fica olhando, assim, ele já chegou no momento que ele cansou, sabe? Ele diz, então tá, vai. Louco por louco, vai, tá? A lagartixa tá olhando na janela e vê dois caras conversando. E eles estão imitando um pombo. E ele vai dizer que um olha pro outro e faz... E o outro responde... E ele olha e acha graça. E diz que parece o José Buchmann. Os caras imitando pombo, conversando... Parece o José Buchmann fingindo ser o José Buchmann. No sonho número 3, a lagartixa vai dizer que está sentada num café conversando com o Félix Ventura. E eles estão falando sobre a relação entre ser autor e vender passados. Então a gente entende que a lagartixa na outra vida era escritora, tá? O Félix conta que também sonhou com a lagartixa. Então, as coisas que a lagartixa sonha, o Félix também sonha. Ou eles sonham parecidos, tá? O José Buchmann começa a contar para eles que ele tem fotografado um louco todos os dias. Todos os dias ele sai de casa, vai lá e tira foto de um cara louco. Tira foto do cara louco. Que é o novo projeto dele. A guria olha para ele e diz, tá, mas por quê? O que tu faz da vida? O que tu fazia? Ele fica sem saber se ele conta a história dele de verdade ou a que o Félix inventou, mas ele sente que ele pode confiar na menina e conta a história dele de verdade. Ele foi um fotógrafo de guerra, ele foi sequestrado durante a guerra, perdeu familiares e ele estava querendo recomeçar a vida, tá? O sonho número 4, o Félix e a lagartixa estão conversando de novo, e o Félix diz que ele é um homem sem cor, porque ele é negro e albino. E dele pergunta, qual o teu nome? E a lagartixa responde, lagartixa? Osga. E o Félix diz, ninguém se chama Osga. E ele diz, mas eu sou Osga? E o Félix diz, então eu vou passar a te chamar de Eulálio. E a partir de agora a lagartixa se chama Eulálio, tá? O José Buchmann aparece na casa do Félix, mostra o projeto dele pro Félix das fotos que ele tem feito do cara louco, diz que vai para Nova York procurar a mãe, né, que ele tinha prometido. Ele realmente vai, e semanas depois ele manda manda uma carta pro Félix dizendo que a mãe foi viver na cidade do Cabo e que ele vai ir para lá atrás da mãe. A lagartixa conta pra gente que passou por uma situação horrorizante, que um escorpião quase comeu ela durante a noite. Então agora ela não pode mais dormir, vai ficar sempre alerta. Tá? Aqui vai ter uma história que é meio paralela ao livro, tá? Que um ministro vai lá comprar um passado com o Félix. O Félix dá um passado para ele glorioso e o cara começa a surtar que nem o José Buchmann e achar que aquela é a vida dele
e paga o Félix para escrever uma biografia para ele. O José Buchmann volta da Cidade do Cabo com um quadro da mãe dele e uma notícia do atestado de óbito. O Félix não sabe se fica feliz ou triste, porque, né? Pelo menos a loucura acabou. O cara vai parar de correr atrás de uma história que não existe. O Félix convida a Ângela para jantar e o José Buchmann aparece na casa do Félix com um mendigo louco que ele anda perseguindo. O mendigo diz que o nome dele é Edmundo Barata dos Reis e que ele foi ministro da Segurança, que ele cuidava do presidente da Angola, mas que o presidente da Angola são várias pessoas, tem vários, e que ele mesmo treinou essas cópias do presidente da Angola e que dispensaram ele porque ele sabia demais. O Félix e a Ângela ficam olhando, tipo assim, ó, louco de pedra. Quando eles vão embora, como o Félix tem um monte de quinquilharia pela casa, ele e a Ângela começam a ver vídeos do presidente e percebem que uma hora o presidente assina com a mão direita, outra hora o presidente assina com a mão esquerda, que uma hora ele tem uma pinta desse lado e outra hora ele tem uma pinta desse lado. E no fim eles começam a encontrar que realmente talvez o cara não seja louco. Tem mesmo, pelo menos 3 presidentes diferentes. Gente, eles estão querendo dizer que tem, tipo, sósias, tá? Daí eles estão ali dando risada, tipo, que loucura, né? Olha só, vários presidentes. Aí o Félix tá aqui conversando com a gata e diz, vários presidentes, né? Ele vai dar uma bitoca na nega, entra o José correndo e o Edmundo correndo. O Edmundo é o mendigo, tá? Entra o mendigo correndo. Eles não estão entendendo nada, o mendigo tá parado e o José tá armado apontando pro mendigo. O Félix para, tipo, galera, o que está acontecendo? E o José, o estrangeiro, vai dizer que o nome dele é Pedro Gouveia, que ele foi torturado pelo mendigo durante a ditadura. E que agora ele vai matar o mendigo. Que o cara realmente foi ministro, foi parte da segurança da ditadura, e foi o cara que torturou ele. O cara acha graça do surto e fala pro Pedro José, que lembra dele, que lembra que a mulher dele estava grávida, que eles torturaram tanto ela que ela pariu, e que eles lembram de queimar a criança com um toco de cigarro nas costas. O José Pedro tá parado, mirando, gritando. A Ângela passa pela cozinha, pega a arma da mão do José e dá 3 tiros no cara. Todo mundo fica olhando sem entender nada. E ela vai dizer que ela é a filha dele que foi torturada. Ele achava que a menina e a esposa tinham morrido. A esposa dele morre, mas a menina não. E quando a ditadura acaba, a menina é entregue para familiares. Ela sabe que é ela, porque ela tem as marcas nas costas. Então a gente fica sabendo que, na verdade, a Ângela é filha do José Buchmann, Pedro Gouveia, e que tudo girou em torno da vingança do José e da Ângela. A gente descobre que a Ângela foi viajar pelo Brasil para se sentir melhor. E ela manda cartões postais para o Félix. Entre esses dias, o José Buchmann vai embora. E um cara sem rosto aparece com uma mala de dinheiro e diz para o Félix que ele não quer um passado ilustre. Ele quer sumir. O Félix não entende nada. O cara vai dizer que ele acordou em um hospital com a cara deformada e ele só quer desaparecer. O Félix não faz perguntas e cria um passado para o cara.
O último sonho da lagartixa é que o José Buchmann tá na Chibia. O José conta que mandou fazer a lápide do pai, que Eva Miller era um nome comum, que ele comprou a aquarela em um lugar qualquer, e que ele só fez essas coisas para facilitar a aproximação dele do mendigo. A Ângela, em teoria, já sabia que ele era o pai dela, tanto que ela também faz perguntas, e que agora está todo mundo em paz. O último capítulo do livro, quem está narrando é o Félix. É o único capítulo. Ele vai dizer que acordou pela manhã e encontrou Eulálio morto com um escorpião na boca. Morreu lutando. Então, lembra que lá atrás a lagartixa disse que um escorpião tentar matar ela? Dessa vez, funcionou. O Félix diz que resolveu escrever um diário, porque agora ele não tem mais com quem conversar, já que a lagartixa morreu, e que ele vai comprar uma passagem para vir para o Brasil, tentar encontrar a Ângela, que ele sabe que ela estava saindo de Belém do Pará, indo para o Rio de Janeiro. E o livro acaba. Ok? Sobrevivemos? Eu juro, tá acabando, falta um. O último é só poesia, tá? Aqui tá o período para uma epígrafe final, tá? Vamos lá, gente, vai dar. Tapete da puta foi... Não, foi na a CAF do ano passado, que é o da Milagres do Cão Jerônimo. Ele agora é leitura obrigatória da UDESC, tá? E foi na CAF de inverno, tá? Não foi na CAF de verão, foi na CAF de inverno do ano passado. E agora é leitura obrigatória da UDESC. Do tapete com a puta é outra coisa. Pauliceia Desvairada, Mário de Andrade. Pauliceia vem de São Paulo, Desvairada está uma bagunça, tá? 22 poemas em versos livres e brancos, ou seja, não necessariamente tem rima, não necessariamente tem métrica, só tem musicalidade. Vou colocar esse título da aula, Tudo é puta, devaneio ou bicho. Gente, o Mário de Andrade é aquele nosso autor do modernismo, tá? Ele é um dos 5 da Semana de Arte Moderna. Oswald de Andrade, Mário de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e o Del Picchia, tá? Ele vai ajudar na semana de 22, ele vai ser poeta, contista, cronista, romancista, musicólogo, historiador da arte, crítico, fotógrafo, folclorista. Vai ser famoso mesmo por escrever Macunaíma, tá? Mas esse livro traz um destaque porque ele vai trazer as influências do futurismo. Aqui eu deixei para vocês uma análise mais teórica, tá? Que está no livro, nesse livro aqui, ó, que é um livro que as universidades consideram como teoria da literatura, tá? Se chama História Concisa da Literatura, do Alfredo Bose. Então, é uma análise mais teórica sobre o livro. O importante é que o livro se destacou porque antes de começar as poesias, ele tem um prefácio, chamado de prefácio interessantíssimo. Ele vai dizer que, na verdade, ele é um prefácio inútil, que ele não faz diferença, que tu poderia ler sem ele. Ele tem 66 tópicos e ele é um manifesto de fundação do desvairismo. O primeiro tópico diz: leitor, está fundado o desvairismo. E os últimos tópicos ele diz: está acabado o desvairismo. Então ele vai dizer: ah, desvairismo é essa loucura que eu inventei aqui. No próximo livro eu invento outra, tá? Vai ser mais ou menos ele aplicando algumas regras. Manifesto era uma coisa famosa na época. A gente tem as vanguardas europeias e tudo mais. E ele vai associar bastante para estabelecer a lógica de escrita dele naquela literatura, tá? O livro tem 22 poemas. Por que tem 23 aí, Isa? Porque a versão que foi escolhida pela CAF tem esse poema inicial, que é um poema chamado Ao Mário de Andrade, que o Mário de Andrade escreve para ele mesmo, tá? Que chama. Então, a gente tem o prefácio interessantíssimo, com 63 tópicos e mais 23 poemas.
O livro em si tem 22, mas antes do livro começar, a gente tem esse poema do Mário de Andrade, para ele mesmo. Importantes a gente tem como destaque, com toda certeza, inspiração, ode ao burguês, coloque sentimental, tristura, Anhangabaú, tá? Todos eles, gente, se comportam da mesma maneira, tá? Não tem muita rima, não tem muita organização estética nem métrica. Ele critica bastante a organização da cidade de São Paulo, a forma como as pessoas vivem, a forma como as pessoas se organizam, o jeito de viver. Então, é muito analítico. É quase uma forma dele de analisar aquela realidade de São Paulo, tá? Insulto burguês, burguês níquel, burguês. Digestão bem feita de São Paulo, homem curva, homem nádegas. O homem que, sendo francês, brasileiro, italiano, é sempre cauteloso pouco a pouco. Insulto aristocracia, os barões lampiões, os condes joões, os duques urros. Então ele vai dizer, eu não gosto dessa gente rica, metida besta, que é parente de europeu, que é descendente de italiano, que é o diabo 4. Não gosto muito dessa gente. Eu insulto o burguês funesto, indigesto feijão com tocinho, dono das tradições. Fora os que algarismam os amanhãs, olha a vida dos nossos setembros. Fará sol, choverá, alerquinal. Mas a chuva dos rosais, o êxtase fora sempre sol. Morte à gordura, morte às adiposidades cerebrais, morte ao burguês mensal. Percebam que as coisas não rimam, ele vai trocando de tópico, indo de pouco a pouco. Então, tenham mais atenção nesse livro à forma de construir poesia, tá? Não se atenham desesperadamente a decorar poema de novo. Entendam que ele vai falar da estrutura da cidade de São Paulo, das pessoas que viviam em São Paulo, e agora, ali em 1920, 1930, essa São Paulo desvairada, em movimento. Lembrem que o Mário de Andrade ele é influência do futurismo, então velocidade, intensidade, violência, a questão do movimento, da intensidade, da indústria, que é tudo que a gente sabe que São Paulo é hoje, ele já dá os primeiros passos nessas literaturas. São Paulo, comoção de minha vida, meus amores são flores feitas de original. Arlequinal, traje de losangos, cinza e ouro, luz e bruma, forno inverno morno. Elegância sutil sem escândalo, sem ciúmes, perfumes de Paris, Aris. Bofetadas líricas no Trianon, Algodoal, São Paulo, comoção de minha vida, galicismo a berrar nos desertos da América. Então ele vai dizer as coisas que inspiram ele na cidade de São Paulo, né? Das coisas que fazem de São Paulo, São Paulo. Parques do Anhangabaú, nos fogaréus da aurora, larguezas dos meus itinerários, estátuas de bronze nu correndo eternamente num parado desdém pelas velocidades. O carvalho votivo escondido de orgulhos, de bicho de mármore parido salão, purirido de estesias perfumadas em rosais, esqueleto trêmulo de morcego. Eu quero que vocês percebam como ele atribui musicalidade através das aliterações, da forma de produzir sonoridade na hora de ler. Mesmo que não tenha ritmo, não tenha rima, a forma como a gente lê as palavras traz tonicidade. Nada de poesia, nada de alegrias, e o contraste boçal do lavrador que sem amor afia foice. Estes meus parques do Anhangabaú ou de Paris, onde as tuas águas, onde as mágoas dos teus sapos. Aqui é uma referência ao poema Os Sapos, que abre a Semana de Arte Moderna, tá? Meu pai foi rei. Foi? Não foi? Foi? Não foi? Onde as tuas bananeiras, onde o teu rio frio encandecido pelos nevoeiros, contando história aos sacis. Meu querido palimpsesto sem valor, crônica em mau latim, cobrindo uma écloga que não seja de Virgílio. Então, ele fala de coisas muito simples, como os parques de São Paulo, ao mesmo tempo os parques de Paris, e ele vai falar do Saci Pererê, ao mesmo tempo em que ele fala dos textos do Virgílio, que é latino. Então, percebam essa mistura entre o clássico e o popular. Por fim, mais ou menos importante. Esse poema é bem famoso, tá? O Enem gostava bastante dele. Profundo, imundo meu coração. Olha o edifício matadouro da Continental.
Os vícios viciaram-me na bajulação sem sacrifícios. Minha alma corcunda como a Avenida São João. E dizem que os polichinelos são alegres. Eu nunca enguizo nos meus interiores arlequinais. Pauliceia, minha noiva, há matrimônios assim. Ninguém nos assistirá-nos jamais. As permanências de ser um febre. Nunca nos encontramos, mas há rendezvous na meia-noite do Armenonville. E tivemos uma filha, uma só. Batismos no Senhor Cura Bruma. Água benta das garoas monótonas, registrei-a no cartório da consolação. Chamei a solitude das plebes, pobres cabelos cortados da nossa monja. Então, percebam que ele vai falando sobre a formação da cidade de São Paulo. Referências principais que vocês têm que ter. Futurismo, cotidiano, a cidade de São Paulo, velocidade, intensidade, utilização da sonoridade através das palavras, versos brancos, versos livres. Ok, gente? Sobrevivemos, enfim. Alguma dúvida?